Olá, 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 olá! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sol da Meia-Noite. Eu sou Jonas Naves Duarte. É um prazer muito grande ter você aqui na minha companhia. Vai aí acionando o sininho para se inscrever, comentando e compartilhando os vídeos, dando seu like para que o nosso canal cresça e juntos possamos apressar a volta de Jesus. Vamos agora para o round de número 41. Mas antes, vamos louvar. O caminho é longo e mau e os nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Quantas vezes tem faltado nosso leito, nosso pão? Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Levante suas mãos e vamos orar. Grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Senhor, pelos teus cuidados e pelos livramentos e todas as bênçãos recebidas de ti. Obrigado pela bênção de poder transmitir mais uma mensagem de esperança e salvação. Perdoa os meus pecados e abençoe a mim e os meus ouvintes que me acompanham agora ouvindo com prazer e alegria a tua palavra. Perdoa os pecados, nos purifica de todo mal, nos cobre e nos proteja com teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Então, como você já viu aí na descrição do vídeo, hoje o tema é a visão do caminho estreito da profetisa Ellen Goldwhite. E essa visão, ela teve em 1868, baseada em Mateus 7, 13 e 14. Nessa visão, ela vê uma multidão. E parte dessa multidão empreende uma viagem, com cavalos e carroças abarrotadas de coisa. Mas o povo começa agora a viajar ao lado de uma muralha. Do outro lado, um precipício. E a viagem vai ficando cada vez mais íngreme. E eles escalando uma elevada, como se fosse uma montanha. E agora os cavalos cansados já não conseguem mais carregar a bagagem. É necessário tirar a bagagem. Logo adiante, os cavalos esbarravam no muro e eles corriam o risco de, montados naqueles cavalos, cair no precipício e se despedaçar nas pedras. Agora é necessário descer dos cavalos e seguir viagem a pé. Porém, o precipício vai ficando cada vez mais alto e o caminho cada vez mais estreito. E para não cair e despedaçar nas pedras, agora eles começam a pisar um sobre as pegadas dos outros e andar em fila. Parecia que uma mão invisível estava conduzindo eles. Mas adiante, agora eles precisam tirar os sapatos e as meias e marchar descalço. Com certeza, aí vem a bolha nos pés, né? E Ellen White diz que ela olhou no meio desse povo e aqueles patricinhos e patricinhas que estavam acostumados com vidas fáceis e não tinha passado por privações, angústias, dificuldades, agora já não estava mais na companhia deles. Em seguida, ela diz que o caminho ficava mais estreito e, para eles não cair, foi lançada do alto uma corda que eles precisavam segurar com toda a força
para não cair e despedaçar no precipício. E quando eles marchavam, eles perceberam que antes deles, pessoas como os heróis da fé já tinham passado por aqueles caminhos e tinha vencido. E que aquele grupo também podia vencer. Mas grande era o esforço do povo, assegurando a corda naquele caminho estreito e eles esbarrando nas muralhas, tanto que aquela linda muralha branca agora estava toda manchada de sangue. E à medida que eles avançavam, e de acordo com as suas necessidades, a corda também alongava. Aí vinha a impressão de que a corda estava quebrando porque estava esticando, ou a corda soltando. Então, alguém no meio da multidão perguntou: quem está segurando a corda? E alguém lá atrás responde: Deus está assegurando a corda. Ela olhava para o seu marido e as veias do pescoço do seu marido estavam estufadas de tanto esforço e ele todo suado. As forças estavam esgotando, mas não podia soltar a corda para não cair e despedaçar no precipício. Então, eles chegam num lugar alto, aonde havia um abismo. E o marido dela dá um salto e atravessa um abismo. Ela segue também atrás do seu marido e consegue passar. E quando eles chegam do outro lado, está um paraíso, um lugar indescritível. Agora, eles não conseguem descrever as dificuldades pelas quais eles passaram, mas ela reconheceu que valeu extraordinariamente a pena. Meus amigos, vamos agora trazer essa experiência da Ellen White e aplicar na Bíblia, para que possamos perceber que essa mulher é uma profetisa de Deus. E todas as experiências dela, os relatos e os escritos dela, comparando com a Bíblia, encaixa perfeitamente. Em Números, capítulo 22, a partir do verso 21, o profeta Balaão empreende uma viagem sobre a jumenta. Como as intenções dele não é das melhores, lá adiante, o anjo, com a espada desembainhada, reluzente na mão, fica no meio do caminho onde a jumenta iria passar. Aqui, a jumenta consegue desviar. Mas lá na frente, onde havia vinhas e muralhas estreita, o anjo se coloca novamente na frente da jumenta. E agora, a jumenta, para desviar do anjo, esbarra agora os pés do profeta contra as muralhas. E agora, pela segunda vez, Balaão espanca a jumenta. Mas eu quero chamar sua atenção para como esse caminho vai estreitando. E lá na frente, o anjo se coloca agora diante da jumenta, no lugar onde ela não podia desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E como ela nada podia fazer, ela cai e deita debaixo do profeta Balaão. Pela terceira vez. E pela terceira vez que ela desviou do caminho, que ela esbarrou os pés dele contra o muro, e agora ela deita debaixo do profeta, ela é espancada. Um outro ponto bem interessante é Números, no capítulo 13 de Números, a partir do verso 23. Quero dizer para você que o povo de Israel saíram do Egito
empreendendo uma viagem para Canaã, a terra prometida, o paraíso que mana leite e mel. Mas no meio do caminho está o Mar Vermelho, está o Rio Jordão, está o deserto. E agora, diante da terra prometida, depois de uma longa viagem, já exauridas suas forças, está a muralha de Jericó. Mas, antes de chegar lá, nessa terra prometida, é enviado 12 espias. E ao voltar aqui em Números no capítulo 13, a partir do versículo 25, os espias começam a descrever a terra com um cacho de uva carregado por 2 homens, extraordinariamente grande, só que na mesma proporção do tamanho do cacho de uva, eram também os desafios que eles teriam que enfrentar. Porque se o desafio não for na mesma proporção, não tem graça. Então, os espias, Josué e Caleb, começam a descrever para o povo de Israel: olha, as terras é muito boa, está aqui o figo, as romãs, a uva que nós trazemos. Veja que aqui não tem carne, tá? Não tem nenhuma caça, é só o fruto da terra, coisas naturais. Então, eles falam: olha, as cidades são grandes e muito fortificadas. E lá tem gigantes. Mas, aqui diz Caleb: vamos, pessoal, marchemos, porque o Senhor nos fará prevalecer contra a terra, contra o povo daquela terra. Mas aqui está 2, Josué e Caleb, motivando o povo, e os outros 10 espias que foram desanimando o povo. Olha, a terra é terra que devora os seus moradores. Nós não podemos prevalecer contra eles porque eles é mais forte que nós. Nós, diante deles, nós parecia pequenos gafanhotos. Desanimando o povo. O povo já cansado da viagem, o povo perderam o ânimo e queria voltar para trás. Meus amados, eu falo agora para todos os adventistas que estão ainda nesse barco. Jacó, ele chegou num ponto que atrás estava Labão e na frente estava Esaú. Os dois querendo destruir. Tanto o que estava perseguindo, como o que vinha de encontro com ele. E ele precisou agora lutar com o anjo e suplicar uma bênção, porque sem aquela bênção ele estaria perdido. Você está lutando hoje, como Jacó, pelo poder do Espírito Santo? Lá adiante acontece o mesmo com o povo de Israel. Atrás está Faraó com seu exército, e adiante o Mar Vermelho. Mas voltar para trás, fora de cogitação, porque o Senhor manda marchar. Jesus no Getsêmani, se ele voltasse para trás e recuasse, a humanidade estaria perdida. Mas se ele avançasse, ele teria que morrer na cruz para salvar a humanidade. E a ordem de Deus para Jesus foi: marcha. Senhor, se for possível, tire de mim esse cálice, faça passar de mim esse cálice. Mas Deus não, você terá que beber. E ele humildemente e obedientemente bebe. Deus pode salvar hoje sua vida como salvou a de Jacó, dando uma bênção extraordinária. Deus pode salvar sua vida como salvou o povo de Israel. Quando eles passaram pelo meio do mar e enfrentaram todas as dificuldades.
Mas eu quero dizer para você que Deus pode querer que você também seja martirizado como foi Jesus, como foi os apóstolos, para dar testemunho de sua fé. E para que sua fé, a demonstração de sua fé, salva outras vidas. Mas, meus amados, quero chamar a sua atenção que lá no tempo, no momento que Moisés está no deserto e Deus aparece para ele no Monte Horebe, na sarça, aquela planta que não se queimava no meio do fogo e representa o povo de Israel que não sucumbia no meio das provações da escravidão no Egito. Lá adiante, não no cativeiro do Egito agora, mas no cativeiro da Babilônia, olha para você ver a trajetória do povo de Deus do Egito para Canaã e a trajetória do povo de Deus no decorrer da história. Egito e Babilônia. Agora, o povo de Deus ali tem que interpretar o sonho do rei. Deus precisa revelar para aqueles homens de Deus o que o rei tinha sonhado, porque o rei tinha esquecido. Porque se não revelasse, seriam todos mortos. Era o decreto de morte. E o povo de Deus salvou tanto suas vidas, como a vida dos sábios da Babilônia. Inúteis sábios. Agora o povo de Deus é lançado na fornalha de fogo, mas são poupados. Daniel é lançado na cova dos leões, mas é poupado. Agora falando da Babilônia atual, diz o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, que virá um tempo de angústia do qual nunca houve. Mas não devemos fazer como aqueles 10 espias que desanimou o povo. Você precisa olhar para o Deus que te fez atravessar todo o deserto até aqui. Porque se você olhar como essa mão tem te conduzido e te guiado, e como guiou os heróis no passado, o povo de Deus, você não tem nada a temer. Porque maior é o que está conosco do que os gigantes que temos que vencer. Meus amados, Ellen White fala disso no Caminho Estreito. Quando o povo estava vendo as muralhas manchadas de sangue, eles olhavam lá para frente e via que adiante deles já tinha passado os heróis da fé, que tinha vencido, e eles também podiam vencer. Então, meus amados, cá em Isaías 43 e versículo 43 e versículo 2 diz: quando passarem pelas águas, elas não vão te afogar. Quando passarem pelos fogos, ele não vai te queimar. Porque o Senhor teu Deus é com você, por onde quer que você andar. Como Jesus termina o livro de Mateus dizendo também: estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Quero dizer para você que o caminho de Deus é estreito. E o caminho que leva à perdição, ele é largo e vai enlarguecendo cada vez mais. Lá no início dos anos 70, a homossexualidade era crime. Até os anos 90 era considerada doença. E nos nossos dias já tem uma bandeira colorida comemorando o orgulho gay. Mesmo que para as autoridades terrenas não é crime, mas conforme Romanos no capítulo 1 é pecado. E analisando lá Levítico e toda a história de Sodoma e outras mais, é pecado. O aborto, até poucos dias atrás, era crime. Agora já se faz praticamente propaganda do aborto. As drogas, até pouco tempo atrás, as drogas era crime. Agora já é quase crime falar contra
o tráfico. Bebidas alcoólicas, até 2015 agora, era um crime de baixo potencial, ou seja, contravenção penal. Hoje você já pode beber livremente e sair atropelando e matando as pessoas por aí. Ou seja, o caminho era largo e está ficando cada vez mais largo. Daqui uns dias a pedofilia também será liberada. Agora, o que era pecado já não é mais pecado. O que era crime deixa de ser crime. E nós vamos agora seguir os passos dos heróis da fé. Vamos seguir os conselhos de Deus, que é um Deus que não muda, como diz Malaquias. Ou vamos seguir os homens, que agora pensa de um jeito e daqui a pouco está pensando de outro. E cada vez se corrompendo. Na verdade, meus amados, alguns dias atrás, em 12 anos, lá atrás, 12 anos no passado, tinha 60 mil casais do mesmo sexo no Brasil. Hoje já tem quase 500 mil. As pessoas estão tendo filhos cada vez mais tarde, casando com pessoas do mesmo sexo e agora matando os bebês que estão gerando antes de nascer. E aquilo que se dizia família, a família que Deus criou lá no Éden, perfeita, feliz, as famílias conservadoras e a palavra que define família já não existem mais. A família está toda destruída e o caminho para a perdição cada vez mais largo. Sinais do tempo do fim. É por isso que as trombetas estão tocando. As profecias estão cumprindo. Jesus está voltando. E Deus não é homem para mentir. Que creiamos em todas as suas promessas. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, o caminho é estreito e vai estreitando cada vez mais. As dificuldades é grande e vai ficando cada vez maior. Nos ajude a lançar em Ti o nosso olhar e todas as nossas esperanças e clamar, Senhor, pelo livramento, como Pedro clamou quando estava afundando em alto mar. Não nos deixe afundar, meu Pai, mas esteja no nosso barco e estenda sobre os Teus filhos a Tua mão, a Tua proteção e a Tua direção, para que possamos caminhar a passos firmes rumo ao porto seguro. Esteja no nosso barco e esteja nos controle da nossa vida, nos protegendo, nos guardando e nos guiando até atravessarmos esse abismo por meio da fé e por meio do Teu poder, por meio da Tua graça e por meio do elo do amor que nos une. Pelos nossos pecados, nos abençoe e nos guarde com a Tua graça e a Tua paz, no nome de Jesus. Amém. Fique na graça, fique na paz, o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, em nome de Jesus. Amém.